nada nesses exercícios aí, tu já percebeu, né? Que alguns têm grau de dificuldade médio, outros difíceis e alguns bem fáceis. Beleza? Vamos lá então na questão número 1. Pode ir? Dá problema aí? Pode ir. Você vai ter bronca? Tá. Vamos lá, senhores. Questão número 1. João subtrai para si um pacote de bolachas no valor de R$10 de um grande supermercado e o fato se encaixa formalmente no artigo 155 do Código Penal. Furto, correto? Correto. Em virtude da inexpressividade da lesão causada ao patrimônio da vítima e pelo desvalor da conduta, incide o princípio da insignificância, que tem sido aceito pela doutrina e por algumas decisões judiciais como excludentes de A. Punibilidade. Certo ou errado, senhores? Errado. Perfeito. Letra B. Tipicidade material. Certo. Perfeito, é isso aí, Esse senhor. material é formal, não é isso? Isso aí, tipicidade material. Tipicidade A tipicidade hoje em dia tem que ser material e formal, não é isso? Não, só exclui tipicidade material. Não, estou falando. A tipicidade ela se divide, sim, se subdivide, material e formal. Então, para ela Mas ser... o princípio da insignificância, para a sua exclusão, vai excluir só a tipicidade material. Não, então, o que eu estou falando é o seguinte, para ela ser aceita tem que abranger as duas, material Isso. para ser típico. Não se esqueçam, tá? Pode falar. Professor, aqui lá na casa da repartição tripartida de crime, aqui nesse caso específico aqui, dentro da tipicidade estaria excluindo a conduta. Está aí na conduta, isso aí. A conduta. Isso, exatamente. Tá? Você está falando sobre o conceito analítico de crime. Tripartite. Isso. Certo? Isso. Tem lá fato típico, ilícito e culpável. Isso. Beleza? Fato típico, conduta, nexo, resultado e tipicidade. Isso aí. Tranquilo? A gente exclui os dois ali. Tipicidade e a conduta. Vamos lá, vamos avançar? Vocês lembram aqui das condições objetivas determinadas pelo STF? Do princípio Mínima da facilidade da conduta. Acho que ele bota no quadro. Mínimo grau de probabilidade. Social, né? Social. É só lembrando mais. Ainda não estão com isso na cabeça. Vocês têm que estar com isso na cabeça. A senhora lembra, mesmo? Não? Das condições objetivas do princípio da insignificância? Mínimo facilidade da conduta. Reduzido grau de probabilidade social. Inexpressividade do bem jurídico. E o A é o quê? Pode esquecer. Vai esquecer agora. Aí, ó. Sabe por que esquece? Porque não tem revisado. Não tem nem estudado, né? Não, isso aí eu ainda não vi, não. Então, você falei, por isso eu pedi para ele botar no quadro. Eu só escutei você comentando, não sei o que. Foi o cara que estava aqui, que ele falou, eu fiquei escrevendo Mário. Verdade. Exatamente essa brincadeira. É porque você não estava na minha primeira aula. Na primeira aula eu falei sobre princípios. Mas a primeira aula eu boi mais. Então não tem problema. O princípio da insignificância, ele ataca, ele fulmina a tipicidade material como nós vimos nessa questão. Beleza? Mais pra frente eu vou ensinar, vou mostrar o que é tipicidade material. Eu explico isso. A tipicidade se subdivide, é o que o André estava falando, em tipicidade material e tipicidade formal. Mais à frente eu explico. Vocês têm que saber que o princípio da insignificância, ele fulmina a tipicidade material. Porque na questão virá tipicidade formal, tipicidade, qualquer outra que seja, tipicidade, culpabilidade. Eles vão colocar isso. Aqui na questão eles vão dizendo, ó, punibilidade, culpabilidade, etc. Não, exclui tipicidade material. Ponto. Tá? Para que o princípio da insignificância seja aplicado àquele caso concreto, há de se ter a conjugação dessas 4 condições objetivas. Quem diz isso aqui é o STF. E aí a gente, facilitador de conhecimento dos professores, fizemos isso, ó, de modo que você consiga gravar. Mário, e aí eu consigo colocar aqui o que seria mínima ofensividade da conduta, ausência. Lembrou agora? Já lembrou, André? Ausência de periculosidade social da ação
reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão provocada. Perfeito? Mário, faz aquilo que eu estava dizendo ontem, você não estava aqui, a gente trocou uma ideia rapidamente básica sobre técnica de estudo, de que maneira estudar, como estudar, porque é importante fazer uma revisão e etc. Quinta-feira eu vou fazer uma live, não sei se o vídeo já falou contigo, André. Não. Ontem a gente combinou aqui, quinta-feira eu vou fazer uma live no Instagram, 8h30 da noite. Eu vou mostrar um motivo pelo qual você tem que fazer um tipo de planejamento de estudo, as técnicas de memorização que você pode utilizar, os erros que a maioria dos candidatos cometem, etc. Legal. Tá? 8h30, eu vou fazer na quinta-feira. Isso aqui é um deles. Eu nunca mais esqueci isso aqui. Por que eu nunca mais esqueci isso aqui? Aprendi isso aqui há uns 5 anos atrás. Porque quando eu estava aprendendo, toda semana eu colocava isso no papel. Toda semana eu colocava isso aqui no papel. Perdurou isso aí por umas 4 ou 5 semanas. Depois eu fazia isso mentalmente. Mentalmente eu fazia isso, aí pronto. Tinha uma menina ontem aqui, André, eu não sei o nome dela. Você sabe o nome dela, Débora? A Débora estava atrás de ti? Ela falou, pô, tem um determinado momento, estava explicando sobre pena cumprida no estrangeiro. Ela falou, porra, sempre me enrolo nisso, cara, sempre me enrolo nisso. E eu coloquei no quadro, eu falei, ó... Não, era Zulia. Zulia? É, mas Zulia. Isso, que ela não voltou na hora do almoço. Isso, então foi ela mesmo. Então, e eu disse pra ela, eu falei, ó, você nunca mais vai esquecer, vou colocar aqui no quadro pra você, você faz o seguinte, toda semana você coloca isso no papel. Eu coloco no quadro, eu tenho um quadro em casa, eu coloco no quadro. Perfeito. Essa professora é totalmente diferente, né? Então eu falei isso pra ela, é assim que a gente não esquece, tá? São coisas assim, importantíssimas. Não há possibilidade de você chegar na prova sem saber isso aí não. Não tem como, tá? Posso avançar? Então vamos. Só uma pergunta, Eduardo. Aí tem o STJ tem uma condiçãozinha diferente, né? Isso? Acho que quase não é cobrada. Porque o que impera, de fato mesmo... É o STF, né? É o STF. Apesar, eu acho errado, porque o STJ... ele tem uma experiência, assim, uma vivência, uma expertise infinitamente maior do que o STF ainda na área mais criminal. Isso que eu ia falar. Na área criminal, você entende? Mas não sei o motivo pelo qual Só cobra a essa daí, doutrina, né? a jurisprudência, os concursos têm cobrado essas 4 condições objetivas aqui. Grau de que ali, né? Reprovabilidade. Reduzido o grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão provocada. Tranquilo? Vamos para a questão 2 então. Aplicado no direito penal brasileiro, o princípio da alteridade determina que o juiz analisa a especificidade do fato e do autor do fato durante o processo dosimétrico. Certo ou errado, senhor? Errado. Beleza. B. Assevera que a pena não passará da pessoa do condenado. Errado. Qual é esse princípio? Esse é o princípio da não transcendência da pena. Perfeito. Intranscendência da pena ou pessoalidade. Tá? Letra C. Afasta a tipicidade material de fatos criminosos, ao definir que não haverá crime sem ofensa significativa ao bem tutelado. Não, isso aí é da insignificância. Perfeito, senhores. D. Reconhece que o direito penal deve abarcar o máximo de bens possíveis para promover a paz. Não é isso, né? Correto? Então tá. E assinala que, para haver crime, a conduta humana deve colocar em risco ou lesar bens de terceiros. E é proibida a incriminação de atitudes que não excedam o âmbito do próprio autor. Certo ou errado, senhores? Certo. Tá certo? Isso aí. O princípio da alteridade, ele também é chamado princípio da ofensividade. Tá? Transcendentalidade. Não se esqueçam disso. De fato isso é cobrado. De fato isso é cobrado. Tá? O Instituto, a OCP, ele pede transcendentalidade. Transcendentalidade. Ofensividade. Aí você bota uma barra aí. Transcendentalidade. Transcendentalidade. Tá? Transcendentalidade. Cobra isso.
Muito importante aqui, o que vocês podem destacar para mim nesse princípio da alteridade, ofensividade? O que vocês podem destacar aí para mim? Que a lesão jurídica, o bem jurídico tem que ser de outro, não pode ser pessoal. Exatamente isso. Perfeito, tá? É exatamente isso, senhores. Existe exceção? Se existe exceção, seria o induzimento ao suicídio? Isso. Tem outro? Que eu lembro, no momento não. É a autolesão. Tá? E olha, senhores, o que eu falei para os senhores, eu falei, ó, lembra da fraude para obtenção do valor de seguro? Lembra disso? A autolesão para fraude para obtenção de seguro? Dessa forma vai ser punido. Lembra que eu disse isso? É uma exceção. Vai, irmão, bom dia. É uma exceção ao princípio da ofensividade. A regra do princípio da ofensividade é o seguinte, ó, a lesão praticada tem que ser efetiva a bem de terceiros. Ok? Não pode ser a mim mesmo. Não posso eu me autolesionar e ser punido por isso. Não, não serei. Tá? Agora existem exceções. A autolesão, punir. É a fraude mediante, fraude para obtenção do valor de seguro. Tranquilo? Até aí? E outra que eu falei para vocês, que eu me especializei em direito penal militar, em direito militar, na verdade, que a gente estudou tudo lá, toda a ordem constitucional militar, administrativa, etc. E eu achei o artigo 184. Ele diz lá, causar lesão de modo que se incapacite para o serviço militar. Beleza? Se a banca for... CPM, tá? 184 do CPM. Perceberam isso? Se o examinador quiser cobrar, ele pode cobrar. Beleza? Então toma cuidado em relação a isso, senhores. Vamos lá. Questão 3. Posso avançar? Pode. Então vamos. A impossibilidade da lei nova mais gravosa ser aplicada em caso ocorrido anteriormente à sua vigência é chamada de princípio da ultratividade da lei nova. Certo ou errado, senhor? Errado. O que é a ultratividade? Ultratividade comporta um gênero que comporta a retroatividade e retroatividade, não é isso? Quase. Você confundiu com extraatividade. A extraatividade é gênero, em que decorre a ultratividade, tá? E a... Perfeito, você lembrou, né, cara? Perfeito, isso aí. Ultratividade e retroatividade. Aqui, ó. Perfeito, é um conceito que vocês percebam que cai, tá? Cai bastante. Aqui, ó. A extratividade, ó. Extra. A extratividade, da extratividade decorre a retroatividade e o que, senhores? A ultraatividade. Tranquilo? Extraatividade é o gênero, lembram disso? Retroatividade, senhores, é a aplicação da lei penal a fatos praticados antes de sua vigência. Tranquilo? A aplicação da lei penal a fatos praticados antes de sua vigência. A ultratividade é a aplicação daquela norma mesmo após a sua revogação. Para frente. Para frente. Exatamente o que você disse, tá? Beleza? Então, ó. Aplicação. Bom dia. Mesmo após... Aplicação. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Preparado para essa imersão aqui? Vamos que vamos. Você me deixa muito feliz hoje. Aplicação mesmo após a sua revogação, tá? Isso é ultratividade. B, senhores. Princípio da legalidade. Não. Certo ou errado? Errado? Correto. Obrigado, meu amigo. C. Princípio da irretroatividade. Certo. Todo mundo conosco? Tá certo? Todo mundo conosco aí? Sim.
Conseguiram visualizar isso? Nós estamos na questão 3, tá? Já mexi. Presta atenção, senhores. A impossibilidade da lei penal nova mais gravosa e impossibilidade da lei penal nova mais gravosa. Qual o nome, senhor? Novatio legis impégios, tá? Lex gravio. Pode ser cobrada assim. Toma cuidado. Ser aplicada em caso ocorrido anteriormente à sua vigência é chamada de ser princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, tá? E aí é D, princípio da normalidade, e é princípio da adequação. Não é. Falamos ontem aqui sobre o princípio da adequação, não é? É bem tranquilo o princípio da adequação. Questão 4, senhores. Essa é qual? A 3 é o gabarito, a letra C. Questão 4. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas decorrentes, julguem o item que se segue. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. Errado. Certo ou errado, senhor? Errado. Perfeito. Não pode, não é? Nós vimos isso aqui. Não vimos? Existe alguma exceção? Quando for para beneficiar. Perfeito. Quando versar sobre norma penal não incriminadora. Beleza? É uma interpretação restritiva que se faz da norma. A proibição de veiculação por medida provisória versando sobre matéria de direito penal está previsto no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição. Tá? Então, a interpretação restritiva desse dispositivo é possível a versação de matéria sobre direito penal desde que norma penal não incriminadora. Tranquilo? Vocês estão esquecendo demais das exceções. Não pode. Não pode, tá? Não pode. Vamos dar um gás aí, vamos dar uma batida nesses estudos. Beleza? Posso avançar? Então vamos. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julguem o item que se segue. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, razão por que é proibida, em caráter absoluto, analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamental alterar a pena. Certo ou errado, senhor? Errado por causa da analogia em boa parte. Perfeito, é isso. Perceberam está o erro da questão? Quando ele diz ali, ó, razão porque é proibida em caráter absoluto, a analogia do direito penal. Não é absoluto, uma vez que você pode ter uma interpretação Bonaparte, tá? Para beneficiar. É um corolário básico, decorrente da lex stricta, tá? Lex stricta. Eu já vi isso cair. Aqui, ó. Lex stricta, tá? É a proibição da analogia em malam partem. Eu fiz aqui o princípio da legalidade pra gente, tem lex stricta, certa, prévia, tá bom? Toma cuidado em relação a isso. Uma palavrinha, às vezes você muda todo o sentido ali da frase que você faz vocês errarem. Tranquilo? Vamos avançar? No que tange a aplicação da lei penal, a lei penal nova, que diminui a pena de crime contra a ordem tributária, não retroage. Certo ou errado, senhores? Errado. Por quê? Isso aí, porque retroage. É simples assim, é isso aí mesmo. É porque retroage. Pensa, está beneficiando. Tá? Tem contra a ordem tributária, consumerista, não tem problema, tá? B. Tipifica penalmente a conduta de deixar alguma obrigação fiscal
acessória retroage. Conseguiram entender? No que tange a aplicação da lei penal, a lei nova que tipifica penalmente a conduta de deixar de cumprir alguma obrigação fiscal acessória, retroage. Certo ou errado, senhor? Errado. Errado. Por quê? Que é mais gravosa, né? Isso. Lei penal mais gravosa, não vai retroagir. Quando é que a lei penal gravosa retroagirá? Crimes. Desculpa, formulei errado a pergunta. Mas eu sei que você quer. Quando quando a norma penal é gravosa, se aplicará? Crimes permanentes, crimes. Não, quando for artigo 3º lá, a lei Temporária. temporária e excepcional, não é isso? Pode ser também, mas não é da melhor técnica falar isso. Isso aí é ultratividade gravosa. Tá? Eu estou perguntando exatamente o que você começou. Os crimes Em caso de crime crimes permanente ou crimes continuados. Eu disse aqui que o enunciado de 711. súmula... Uhum. Exatamente, lembra que eu disse aqui que o enunciado da súmula não tem uma inteligência muito boa? É, A escrita não está legal? Porque ele dá a impressão de que você tende a aplicar a lei mais grave. Não é a lei mais grave. É a lei mais nova, aplicada àquele fato A lei do concreto. tempo do crime, na verdade. Beleza? Essa súmula É a lei eu do já tempo li- do crime. É que nem você falou de método de estudar, essa súmula eu já li tanto que já começa a remeter automaticamente. Quando começa a falar nesse assunto, já vem. Já sabe de cor. Essa Já é a vem ideia. lembrando já Mas, automaticamente. mas sabe por quê? Essa Porque é tu a faz ideia. questão, essa súmula cai toda hora. Toda hora. Cai. É o bizu de fazer questão, essa súmula cai muito, cara. Cai mesmo. Cai pra caramba. Qual súmula que é? 711. Manda pra gente. STF, acho que. Mandei na aula passada, não mandei? Mandou. Comentou ela, mandei na primeira aula. Enunciado de súmula 711 do STF, tá? Posso avançar? Agora. Se torna atípica determinada conduta, aplica-se aos fatos anteriores, desde que ainda não decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Está todo mundo junto comigo, né? Então, perfeito. D. Estabelece nova hipótese de extinção de punibilidade, não se aplica aos fatos anteriores. Errado, é por isso o crime. Achei que estava certo. Ó, a lei penal nova aqui. Estabelece nova hipótese de extinção da punibilidade, não se aplica aos fatos anteriores. Ela aplica, pô. Ok. Ainda que sentenciado. Eu fiquei- É por isso o crime. Beleza? Ó, tem extinção da punibilidade? Tem extinção da punibilidade? Aplica. Pô, Tá? é melhor, não, vale melhor. Ainda que decidido por sentença penal condenatória. Tranquilo? Perceberam isso? Entenderam? Então tá. Tornar atípica determinada conduta, cessa os efeitos penais de sentença condenatória decorrente dessa prática, ainda que já tenha transitado julgado. Certo. Bonito. Lindo. Certo? Certinho. Hipótese de abolício do crime do artigo 2º, senhores. Beleza? Professor, E os efeitos extrapenais, permanecem ou não? os civis, sim. Isso aí, senhores. Perfeito. Professor, dá mais ou menos nesse assunto aqui, lá no passado. Aí você pega uma turma que tem pessoas de diferentes níveis, né? Sim. Eu conheci até o André nessa situação. O André estava voando e a turma bem. O André ficava se coçando toda hora. E aí foi o seguinte: era exatamente esse assunto. E aí que o professor estava dando, na hora do intervalo. Aí eu perguntei para um amigo, falei assim: e cara, quando a gente tiver sentença judicial transitada julgado, que tiver uma hipótese dessa, qual é o juiz competente para poder aplicar? O juiz da ação ou o juiz da execução? Aí ele, não, pô, da ação, porque ele que é o titular, ele que é não sei o que. Aí eu explicando para ele com o maior página. Não, cara, é o juiz da vara de execuções penais, tal, blá, blá, blá. Aí levantou um outro cara que nem estava no assunto, se revoltou. Não, eu falei, meu irmão, olha só, marca essa porra lá pra outra. Pô, meu irmão, não sou professor, não, tô só dando bisu pro cara. É isso aí. Pô, marca essa porra aí, É tu vai isso aí, acertar. cara. Se tu quiser errar, meu irmão, vai na tua onda aí, cara. É isso aí, cara. Eu sou extremamente discreto. Eu sou discreto pra caramba. Eu tô aqui na frente aqui, vocês me veem de uma forma que não tem jeito, é que eu tenho que ser professor. Mas eu sou extremamente discreto, eu não falo nada, nunca falo. Eu só observo. Então se eu estou num lugar, numa situação dessa aí, eu fico quieto, cara. Porque você vai ficar dando muito ponta de faca. Tu tá falando pro cara, o cara tá cagando, sabe? Pô, tu tá falando. O que eu faço, cara? O que eu faço? Quando eu tenho de entrar em um assunto, eu tenho que debater sobre aquela situação, eu faço o seguinte, ó. É isso porque tá previsto aqui.
E normalmente a pessoa volta com isso, não é isso não. Eu falo assim, não, tudo bem, ó, eu estou dizendo que é isso porque está previsto aqui. Você está dizendo que não é, está previsto onde? Porque, assim, Aí acaba a discussão, entendeu? Porque você deveria ter falado para ele assim, ó, cara, isso aí está previsto na lei 7.210, que é artigo 66, e também está previsto no enunciado de súmula 611. Simples assim. É só que o cara se levantou de uma maneira tão agressiva que eu fiquei... Eu imagino, até perde a reação. E assim, professor, a galera que está estudando, a pessoa tem um ego, às vezes, muito aguçado, sabe? Porque às vezes o cara começou a estudar, o cara leu 3, 4 artigos, o cara tá achando já... Acha que sabe mais que o professor. Acha mais que o professor. Isso aí é pra E caramba. eu detesto isso, cara. Eu detesto isso. Pra mim, isso tem que ser... Vaidade, muita coisa. Pô, cara. Eu já passei por situações dando aula, cara, que o aluno, tipo, tentava me colocar em saia justa. Tem direto, pô. Ele fazia uma pergunta já sabendo. Para saber se eu sabia. Entendeu? Várias Esse vezes assim. estágio de licenciatura em Química é bem pauleira. É sinistro. Você compreendia isso, É bem mais testar, Cara, é o tipo de cara assim que é bobão, entendeu? O que tu tente fazer é o seguinte, o professor que está aqui, cara, tem de estar preparado, ponto. Eu tenho de estar aqui, eu tenho que estar preparado. Simples assim, tá? Mas assim, eu não vou nunca saber tudo. Exato, isso que eu ia falar agora. Então não adianta, entendeu? O cara pode estar ali, joga um Google rapidinho, aí ele pega, como aconteceu comigo, na aula dando pra prova da UAB. O cara tava lá quietinho, eu tô vendo o cara mexendo no celular, então não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, que o outro, pai, ele tá lá, eu tô explicando, ele tá lá, ele tá nem dando pra minha aula, né? Tá? Daqui a pouco ele, professor, mas isso aí tá errado. Assim, cara, fez todo mundo, uma otário e tal, isso tá errado. Graças a Deus eu tenho um jogo de cintura muito grande, eu não me estresso não. Aí eu, pô, mas o que é isso aqui que eu tô explicando? Era fruto qualificado. Isso aí tá errado. Eu falei, mas por que tá errado? Não, mas isso aí tá errado, pô. Eu falei, não, cara, ó, isso aqui tá certo, por isso, por isso, por isso. Tem esse enunciado de súmula, esse enunciado de súmula e o artigo está prevendo isso. Por que você acha que está errado? É o que eu falo para você. Se eu falo que está certo, eu tenho de provar por que está certo. E eu joguei para ele. Ele falou, não, isso aí está errado, porque o professor Ronaldo Brito, que é meu amigo, penalista, ele é abolicionista penal, ele tem essa tese, ele falou assim, ó, o professor o Ronaldo Brito, ele fala que não, porque isso tem que ser... Eu falei, então, cara, por sorte minha e sua, eu conheço o Ronaldo Brito, ele é meu amigo. Eu troco e-mails com ele, eu leio os artigos dele. Isso é uma tese defensiva dele. Não é o que tem que estar na lei e nos tribunais. Agora, se você quiser colocar a tese dele dentro da prova do OAB, fica à vontade. Mas não é, o correto é isso aqui, tá, turma? O correto é isso aqui. Aí a turma, tipo, já fechou comigo. Pô, mas o cara era meio louquinho, entendeu? Mas faz isso, cara. Mostra onde está escrito, simples assim. Beleza? Tranquilo? Agora, já que ele levantou uma questão muito interessante, quem é o juízo competente para aplicar essa abolição, ou a lei nova, em caso de trânsito em julgado, ok, juízo da execução. Mas, por exemplo, em penas cumpridas agora de maneira transitória, por exemplo, condenação em segunda instância, você já pode executar a pena, correto? Quem é o responsável? Por exemplo, eu fui condenado em segunda instância, não tem trânsito em julgado ainda, fui preso, ok? Ok. Estou 6 meses preso. Depois de 6 meses, tem-se uma nova lei que me beneficia, tá? Ou a abolição daquele crime. Eu estou preso, meu processo ainda não terminou. Quem é o juiz competente para aplicá-lo? É o juiz da ação. Perfeito. Porque ele está dominando a ação. É o juiz da ação. Perceberam a diferença? O processo ainda está rolando. Tá? O processo ainda está rolando. Eu acho que vocês nunca verão uma aula dessa e o cara falando isso. Mas já fiz questão assim. Já? As pessoas silenciam pra caramba em relação a isso. Não faz esse exercício de reflexão. Entendeu? E pode cair. Com certeza. Tá? Vamos avançar então. É 6, não é isso? Agora é 7. 7. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, à teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Certo ou errado, senhor? Certo. Certo? Todo mundo com a gente aqui? Certo.
Tranquilo? Qual o outro nome da teoria da ubiquidade? Mista. Perfeito. Qual o outro? Isso, eu sei esses dois. Eu também. Unitária. Unitária? Mista e unitária. Falei, não falei? Uhum. Isso. Tá? Misto ou unitário. Vamos avançar. No que concerne a aplicação da lei penal, assinale a alternativa correta. A. A lei excepcional ou temporária não se aplica ao fato praticado durante sua vigência. Certo ou errado, senhores? Ficaram na dúvida, então vamos avançar. B. Considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o momento da ação ou da omissão. Certo ou errado, senhores? B, senhores, considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja o momento da ação ou da omissão. Onde está errado, senhores? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso. É a teoria de cima. Isso, toma cuidado, tá? Isso aí. Toma cuidado. Isso aqui é o que, senhores? É o tempo do crime. Qual é a teoria do tempo do crime, senhores? Atividade. Isso. Tá? Aqui, ó, não se esqueçam. É bem simples, tá? Bem simples, ó. A vida de concurseiro é uma luta, cara. Não se esqueçam. Tá? Não se esqueçam, senhores. Não se esqueçam. Escreve isso aqui toda vez, toda semana. Eu escrevi tanto que seja assim. Isso aí. E aí você pode fazer o quê? Quando você estiver escrevendo, você pode vir, ó. Beleza? Tá? Eu te dei meu celular de novo, não, né, André? Tá aqui, tá aqui. Tá aí. Deixa aqui. Você não pegou não. Daqui a pouco a gente vai. Vamos lá, vamos avançar? C. Lei posterior que de qualquer modo favoreceu a gente, aplique-se aos fatos anteriores, mas apenas se ainda não decidido por sentença condenatória transitada e julgados. Errado. Errado? Mesmo que. Vamos junto? Tá todo mundo junto, né? D. Não há crime sem lei anterior que o defina, porém pode haver pena sem prévia combinação legal. Nem pena sem prévia combinação legal. É violação ao princípio da legalidade, né? Então vamos. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais de sentença condenatória. Certo ou errado, senhores? Ficamos em dúvida, né? Tá certo. Certo, pô. Efeitos Isso. penais, não fala do civil. Isso aí, tá certo. Tá? Artigo 2º caput. Ah, não tem dúvida não, professor. Beleza? Ah, não. Ficamos em dúvida. Ah, ficamos em dúvida não. Não, pô. Tem dúvida. Não? Tranquilo? Ó, a lei excepcional ou temporária não se aplica ao fato praticado durante sua vigência. Ela se aplica. É totalmente ao contrário. Então, beleza. É redação do artigo 3º, tá? Então é, né? É. Essa parte aí, dos penais. É o artigo 2º caput. É o fundamento dessa questão. Tá bom? Vamos avançar. Patuscada foi preso em flagrante, processado e sentenciado pelo cometimento de determinado crime. No curso da ação da pena, no curso da execução da pena, surgiu a Lei X, que deixou de considerar como crime a conduta que redundou na sua condenação. Nesse caso, de acordo com as normas da parte geral do Código Penal, ocorreu a superação dos fatos, Não. B, anistia pessoal, Não. C, tipificação posterior, Não. D, inovação para pior, Não. e é a abolição do crime. Aí, ó, vai ser. Perfeito, né? Tem um outro nome, hein? Eles põem lá, abolição de crimes e coloca também o que? Descriminalização. Ah, sim. Ah, acho que isso é Beleza? nomenclatura do STF.
descriminalização, tá? Toma cuidado. Isso aqui é uma questãozinha que, para quem está estudando, é muito fácil. Mas Fácil. para quem não está, quem está Vai. estudando pouco, aqui, ó, eu acho que a superação dos fatos, anistia pessoal, o cara começa a viajar nessas coisas. Vai a dúvida, né? Sabe bem o que É, sabe o que tá pensando. Vai a dúvida mesmo, com certeza. Vamos lá, senhores. Vamos avançar. O direito penal brasileiro considera-se como momento do cometimento do crime. Sem ler aí. Qual é o momento do cometimento do crime? Recomendação ou omissão, ainda que outro seria o momento do resultado. Beleza? Teoria da atividade? Todo mundo comigo, né? Aqui, ó. Tempo do crime, atividade. É assim, você não estava aqui, nem ela. Eu falei ontem aqui, estava explicando extraterritorialidade, incondicionado, condicionada, territorialidade, etc. E nós fizemos aqui algumas questões em relação a isso. E eu mostrei para eles que na segunda questão, né, eu disse, ó, vocês têm que fazer o seguinte. Obviamente depois de reforçar a sua memória de longa duração. E o seguinte, ó, você responde questões da seguinte maneira. Olhou a questão, o que ela está falando? De extraterritorialidade ou territorialidade? Você para, antes de ver as alternativas, faz um download da sua memória de longa duração. Pum, fez um download aqui, ó. Extraterritorialidade é isso. Isso. Beleza, agora eu vou lá. A gente já bate o olho, Beleza? já vai indo, né? A ideia é essa. Vocês vão ter um nível de acerto assim absurdamente maior. Agora, vocês precisam fortalecer a memória de longa duração. Para acontecer isso, até chegar lá, vocês têm que estar com a memória de longa duração muito bem reforçada. E aí tem técnicas para poder chegar até lá, e etc, etc. A gente vai falar um pouquinho disso na live. Você não estava aqui, eu vou fazer uma live na quinta-feira, às 20h30. Falar sobre o plano de estudo, tá? 20h30. Tu pediu Lá no meu Instagram, tá?